Olá a todos, eu sou a professora Lidiane Salvatierra e a aula de hoje é sobre o filo Micrognathozoa. Esse é um filo praticamente desconhecido pelas pessoas, ele só é abordado realmente dentro da graduação em biologia, dificilmente aparece em alguma notícia, em algum documentário. Ele é microscópico, então a gente não tem a presença dele visível no nosso dia a dia e, na verdade, a gente só consegue encontrar esse animal em pouquíssimos lugares do mundo, o que não inclui o Brasil. E, além disso, não é um grupo de importância médica, então não faz parte dos grupos parasitas e não causa nada ao ser humano. A gente vai começar falando desse filo, apresentando a última proposta filogenética com relação às suas relações evolutivas. Então, hoje, o filo Micrognathozoa está dentro do clado Gnattifera, que é o clado que acomoda Gnatostomúlida, Micrognathozoa e Rotifera. Esse grupo ele é suportado basicamente pela existência de componentes faríngeos rígidos, então toda a parte estrutural da mandíbula desse grupo é muito parecida. Além disso, o clado é suportado por estudos filogenômicos. Dentro do clado, Micrognathozoa é considerado o grupo irmão de Rotifera. Sobre o nome Micrognathozoa, micro significa pequeno, anato significa mandíbula e zoa significa animal. Então, o nome faz referência ao tamanho diminuto microscópico desse animal. Até o momento, o filo é composto por somente uma única espécie. E esse filo ele é o mais recente descoberto dentro do reino animal, dentro dos metazoários. A única espécie conhecida é chamada de Limnognathia meerski. E onde a gente encontra essa única espécie? Onde é que a gente encontra o filo Micrognathozoa? Atualmente a gente encontra então em pouquíssimos lugares do mundo e geralmente em regiões frias. Então a gente consegue encontrar essa espécie vivendo intersticialmente em fontes de água fria da ilha Disco, na Groenlândia. E também a gente tem relatos desse animal vivendo no sudoeste do Oceano Índico, na Île de la Possession, que faz parte do arquipélago de Crozet. E também a gente encontra esse animal na Grã-Bretanha. Dentre as características gerais desse animal, a gente tem que eles são acelomados, ou seja, não possuem celoma. Lembrando que o celoma é a cavidade central, totalmente revestida pela mesoderme. Então, esse grupo não tem essa cavidade corporal, são triploblásticos, ou seja, apresentam os 3 folhetos embrionários, o ectoderma, o endoderma e o mesoderma. São animais bilaterais, ou seja, se a gente passar uma linha transversal ao longo do corpo, a gente consegue dividir o animal em 2 partes iguais e não são segmentados. Significa que o corpo não é formado de segmentos que apresentam os mesmos elementos internos e que são repetidos ao longo do corpo. Qual é o tamanho de um Micrognathozoa? Ele é considerado o menor animal do mundo em comprimento, tá? Então, em números, o adulto chega a ter 1/10 de 1 milímetro. Então, os adultos vão variar de 101 a 152 micrômetros. Já os juvenis, as formas jovens, vão ter entre 85 e 107 micrômetros de comprimento. Com relação à divisão do corpo, os Micrognathozoas apresentam 3 regiões distintas: a cabeça, o tórax e o abdômen. E na cabeça a gente vai encontrar a estrutura mais representativa do grupo, que são as mandíbulas. Mas antes da gente falar especificamente das mandíbulas, como é que é o corpo desse animal? O corpo desse animal é formado por placas epidérmicas dorsais e laterais e não vai ter uma placa ventral. Ou seja, na porção ventral desse animal, a gente vai encontrar uma epiderme com uma camada fina de glicocálix extracelular e uma placa oral cuticular, onde a gente vai encontrar as mandíbulas.
Entre as células epidérmicas na região dorsal, a gente vai encontrar um tipo específico de gap junctions, que são junções em um padrão parecido com o padrão de Zipper, são chamadas de junções de Zipper. Olhando essa foto em alta definição de um micrognathozoa de lado, a gente consegue ver que a parte de cima apresenta as placas epidérmicas lisas, e quando a gente olha na parte ventral, a porção de baixo desse animal, a gente consegue ver vários cílios. Com isso, a gente tem que a porção ventral desse animal é ciliada. Então, essa ciliação ventral, ela vai ser composta por um campo ciliar pré-oral, que vai ficar, então, localizado logo acima da abertura oral. Ainda na região da cabeça, a gente encontra 4 pares de cilióforos cefálicos. E o que é um cilióforo? São células multiciliadas que batem sincronicamente. Esses 4 pares de cilióforos vão ficar ao redor do bulbo faríngeo. A gente também encontra 18 pares de cilióforos ventrais situados no tórax e no abdômen. E lá na porção final a gente tem um coxim ciliar composto por 5 pares de cilióforos. Esse coxim ciliar, ele é adesivo, tem função adesiva. Essa ciliação ventral, especificamente a parte dos cilióforos do tórax e do abdômen, são fundamentais para a locomoção do animal. Então, esses cilióforos ventrais vão formar o órgão locomotor e eles são caracterizados pelas raízes ciliares muito longas. O grupo também apresenta um sistema de sustentação e de musculatura corporal complexo. Então, a gente vai olhar aqui toda a parte de musculatura desse animal. A gente começa falando que eles têm 7 pares principais de músculos longitudinais que vão da cabeça ao abdômen. Além disso, existem 13 pares de músculos dorsoventrais oblíquos localizados nas regiões do tórax e do abdômen. E também tem outros músculos posteriores menores e músculos finos na parte anterior da cabeça, além também de toda a parte correlacionada ao aparelho muscular faríngeo. Na figura ao lado, a gente observa toda a parte estrutural relacionada à musculatura desse animal e a gente consegue observar uma concentração massiva ali na região entre o final da cabeça e o início do tórax, que é onde a gente vai ter o aparelho muscular faríngeo relacionado às mandíbulas. A gente acabou de falar que existem 7 pares de músculos longitudinais e 13 pares de músculos dorsoventrais. Nessa ilustração, a gente consegue observar a localização de cada um desses pares. Os 13 pares dorsoventrais são os em vermelho, e os 7 pares de músculos longitudinais a gente consegue identificar da seguinte forma. Em verde, a gente observa os 3 ventrais, em amarelo e laranja, os 2 laterais e em azul, os 2 dorsais. A gente consegue observar então que claramente os 3 pares longitudinais ventrais e os 2 pares dorsais de músculos vão percorrer todo o corpo. E também existem muitas fibras que vão se ramificar para dentro da cabeça e para dentro do abdômen, o que permite então uma grande diversificação de musculatura. A gente também consegue encontrar músculos com estrias transversais na parede corporal e na mandíbula. E o que significa a presença de um músculo com estrias transversais? Significa que esse músculo é capaz de contrações rápidas. Então, o animal consegue se locomover melhor, ele consegue realizar algumas contrações e flexionar o corpo também. Agora a gente vai falar sobre a estrutura mandibular de micrognathozoa. Na porção ventral, a gente vai encontrar a boca do animal e ao redor da boca a gente encontra a placa oral cuticular sem cílios. Seguindo a boca, internamente a gente vai encontrar a cavidade faríngea, depois o esôfago curto. Esse esôfago vai estar numa posição dorsal na faringe
E depois do esôfago, a gente tem o trato digestivo indiferenciado não ciliado. E o grupo não apresenta ânus, mas temporariamente um ânus pode ser formado. Então a gente fala que esse grupo tem um ânus temporário ou transitório. E quando ele é formado, ele fica localizado em posição dorsal. A mandíbula é pequena, cerca de 3 micrômetros de largura, e tem aproximadamente 15 elementos separados que formam a mandíbula. E alguns desses elementos podem sair da boca durante a alimentação. Aqui nesse esquema a gente consegue ver alguns dos principais elementos que formam a mandíbula. Começando de cima para baixo, a gente tem a mandíbula ventral, que apresenta uma estrutura chamada de pseudofalange, e seria ela então que sai da boca para agarrar o alimento e depois retorna. A gente tem as lâminas faríngeas, os músculos das lâminas faríngeas, a mandíbula dorsal, a mandíbula principal, a placa basal, os músculos da mandíbula principal, músculos da mandíbula ventral, o fibulário, a placa muscular ventral e o músculo caudal. Esses 5 últimos elementos, eles estão massivamente relacionados à sustentação de toda a faringe. E do que esse grupo se alimenta? Esse grupo se alimenta de bactérias que vão ficar nas superfícies de musgos e dos grãos de areia onde eles vivem. Sobre o sistema nervoso de Micrognathozoa, esse é composto por um gânglio grande, também conhecido como cérebro anterodorsal bilobado, e 2 cordões nervosos que vão se estender ao longo do corpo. Existe um gânglio oral, nervos que vão se comunicar com os cílios sensoriais e um par de vesículas hialinas laterais na extremidade anterior. Esse par, ele também é conhecido como falsomo, que seriam olhos internos não pigmentados. Na ilustração ao lado, toda a parte em amarela corresponde ao sistema nervoso de Micrognathozoa. O corpo inteiro do animal é coberto por cerdas longas, que são compostas de 1 a 3 cílios, e dependendo da localização dessas estruturas sensoriais, elas vão ter um nome diferenciado, mas esse nome está relacionado à região em que se localiza. Então, as cerdas que ficam no topo da cabeça do animal são chamadas de apicálias, logo ao lado são chamadas de frontálias. As cerdas que ficam na lateral do corpo do animal são as laterálias. Em cima do corpo, na região dorsal, são as dorsálias. E na porção posterior do corpo, são chamadas de caudálias. Nessa ilustração, além da gente observar as estruturas sensoriais, a gente consegue também encontrar os olhos. Além disso, a gente consegue encontrar cerdas táteis, também chamadas de sensórios, que são compostas por uma única célula sensorial do tipo receptor do colar, que apresenta um único cílio no meio circundado por 8 a 9 microvilosidades. Na foto de baixo, a gente consegue ver a localização de um sensório, e na foto de cima a gente consegue observar mais de perto como é que é essa cerda tátil. Com relação à locomoção, o Micrognathozoa ele consegue nadar, rastejar ou deslizar lentamente. Todos esses movimentos utilizam os cilióforos para isso, e o coxim ventral ele é utilizado para adesão. E aqui a gente tem então um vídeo dos Micrognathozoas nadando. Perto do coxim foram identificadas 2 glândulas grandes que parecem ser glândulas secretórias. Então esse grupo ele também poderia
realizar a secreção de muco, que ajudaria então na adesão à superfície. Sobre os outros sistemas, a gente já viu que o sistema digestivo ele é incompleto, então vai ter a boca, o estômago e o ânus, ele vai ser transitório. Com relação ao sistema excretor, existem 3 pares de protonefrídeos, sendo 2 localizados no tórax e 1 no abdômen. E esse protonefrídeo vai ter células terminais monociliadas. Com relação ao sistema circulatório, não existe capilar sanguíneo, não existe vasos nem veias, então o sistema circulatório é ausente e a troca gasosa é realizada por difusão. Na foto a gente consegue observar toda a parte da ciliação em rosa. No meio do animal a gente consegue encontrar os 3 pares de nefrídeos, alguns sensórios, e lá na porção final a gente observa a glândula posterior, que teria uma função de secreção de muco, e logo em cima o coxim ciliar. E finalmente, falando da reprodução do grupo, até o momento a gente não identificou a presença de nenhum macho, então a espécie é conhecida apenas por fêmeas, então a gente acredita que elas realizam a partenogênese. A fêmea, então, ela tem 2 ovários e ela pode gerar 2 tipos de ovos. Um ovo é do tipo liso e esse ovo normalmente se desenvolve no verão, e o ovo que ele é esculpido, ele seria o ovo do inverno. E esse ovo que é gerado durante o período do inverno, ele não se desenvolveria até o momento da chegada do verão. Nas fotos de cima, na foto A, a gente tem uma fêmea adulta e o que a gente está vendo ali circular mais escuro é um ovócito. No lado, na figura B, a gente tem um jovem e embaixo a gente tem a foto de um ovo de inverno, um ovo esculpido. Essa aula então vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, comentem. Bons estudos e até a próxima!